Você conhece esse combate, né? Que é entre Davi e Golias. Eu quero trazer aqui, aproveitar esse texto, que nós vamos ler um pedaço aqui, de forma pedagógica, de forma instrutivas, para a gente aprender alguns fundamentos básicos da palavra de Deus. Então, queria que você prestasse atenção, porque isso tem tudo a ver com a sua vida espiritual. Tem tudo a ver com a minha vida espiritual. E o cristão, quando ele não entende esses fundamentos importantíssimos da palavra de Deus, muitas vezes ele vem na igreja, mas a sua vida não muda. A sua vida não é transformada. Ele entra em batalhas e ele não consegue vencer as batalhas que estão na vida, né? Vida espiritual. Ele acha que são batalhas normais do mundo. E o mundo, há aflições, no mundo há batalhas, no mundo há constantemente, vocês sabem, vocês viveram e vivam, né? Antes de vir para Cristo, muitas batalhas. É sim para todas as pessoas. Mas para nós precisamos aprender a lidar com essas batalhas com tranquilidade, sem angústia, sem ficar deprimido quando vir as batalhas. Precisamos aprender a lidar com elas. Então, a gente não pode ser inocente diante do mundo, né? Vamos dizer, de muita maldade, onde o diabo está reinando. E o diabo, ele quer prejudicar a sua vida, ele quer prejudicar a sua família, ele quer prejudicar a sua saúde. Ele é inimigo das nossas almas, mas não é só dos cristãos, ele é inimigo do ser humano. Então, ele destruiu lá, desde o Éden, ele enganou, né, os nossos irmãos Adão e Eva, né, e até hoje ele continua enganando. Então, nós temos que ter essa consciência, esse entendimento de que nós vivemos constantemente uma batalha espiritual, e ela é diária, tá certo? Vocês conhecem, eu vou ler só um versículo aqui, ó. Versículo 1, põe aí, por favor, versículo. Vou ler alguns 2 ou 3 versículos aqui. Os filisteus juntaram as suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se uma linha de batalha para enfrentar os filisteus. Com o vale entre eles, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra colina. 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha, na verdade, eu vou até resumir, ele tinha 2,80 m, 2,90 m de altura. Amém, querido? Agora eu vou explicar um pouco o resto. Para quem não conhece a história direito, então, os filisteus se reuniram, né, para poder combater o povo de Israel. Então, de um lado de uma colina, ficou os filisteus. Do outro lado, em outra colina, ficaram os israelitas. E entre eles havia um vale, né, um local onde a batalha ia acontecer. Esse vale de Elá é um vale chamado Vale de Carvalho, né? Então, é o vale de sangue. Então, ali iria haver uma grande batalha entre dois exércitos. Então, queridos, só que, mais do que depressa, né, entre os filisteus, havia esse Golias, um homem muito alto, muito forte, um combatente, um guerreiro, né, conhecido, muito habilitado na guerra. E ele se apresentou e ele desafiou não todo o exército de Israel. Ele, de forma estratégica, 5 inimigos das nossas almas, ele usa de estratégias para nos derrotar, para nos enganar, né? Então, e ele pegou e falou assim, em vez de desafiar todo o exército, ele falou assim, eu desafio que vocês enviem um homem para me enfrentar, um homem de vocês, do exército de vocês. E uma observação interessante, querido, e ele fez isso durante 40 dias, todos os dias ele ia lá e desafiava o exército de Israel. Interessante, querido, que isso tudo é semelhante às batalhas que nós enfrentamos dia após dia. Você precisa compreender isso, né? Que nós temos, olha só, Romanos 8,36, na versão KJA. Olha só, para você ver. Como está escrito, diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8,36, KJA. Achou?
Como está escrito, olha só, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, todos os dias nós somos entregues à morte. Todos os dias, é diariamente, querido. O inimigo das nossas almas nos desafia de alguma forma. Ele cria circunstância. Hoje criou uma circunstância. Acho que a van quebrou, né? E atrasou. E cria uma circunstância para a gente murmurar, para a gente sair da comunhão, não é? Então, todos os dias nós somos desafiados. Então, o cristão precisa estar preparado para esses embates. E ele usa, às vezes, pequenas coisas, às vezes, grandes coisas. Então, nós temos que estar com a mente preparada. Nós temos que estar com as nossas orações em dias, com a nossa comunhão com o Senhor em dia, porque nós não vamos cair em armadilhas, nós não vamos cair nos desafios, no engano do inimigo das nossas almas. E aí Golias fez isso durante 40 dias. Davi estava cuidando das ovelhas do pai dele, e o pai dele mandou avisar a Davi e pediu para Davi vir até o acampamento de guerra, o local onde eles estavam reunidos para a guerra, e levasse, porque tinha 2 irmãos de Davi que estavam ali, eram soldados que iam participar daquela guerra. E então o pai de Davi chama Jessé pegou e pediu a Davi que fosse até o campo de batalha e levasse trigo e levasse pão para os 2 irmãos dele e levasse queijo para o capitão lá da guarda de 1000 homens. Então o capitão que era, vamos dizer, a autoridade sobre os irmãos de Davi. E Davi obedeceu o pai dele, deixou as suas ovelhas lá no campo com outro pastor, olha só o cuidado de Davi, com outro pastor, e ele trouxe esse mantimento e chegou até o acampamento de guerra, lá onde estava acontecendo, né, ainda estava se preparando para a batalha. Todos os dias, de um lado, o povo de Israel se preparava para a batalha, e do outro lado, o povo os filisteus, né, também se preparavam para a batalha, mas para que não houvesse a batalha, a guerra, certamente o povo de Israel ia ganhar. Então Golias se apresentava e desafiava que eles mandassem alguém. Eu estava falando, uma observação importante, os irmãos não sabem, quando Davi já tinha sido ungido, né, por Samuel, mas ainda, o fato de ele ser ungido por Samuel, não era tempo ainda, demorou ainda cerca de 7 anos, depois que Davi foi ungido, para ele assumir uma parte do reinado em Judá, e depois mais 7 anos, para ele assumir o reinado de todo Israel. Ou seja, demorou, depois que Davi foi ungido, 14 anos de preparação, querido, para ele assumir, se tornar rei. E Davi chegando lá no acampamento, quando ele chegou lá, Golias se apresentou, e ele viu esse desafio que Golias fazia, esse homem enorme, né, de quase 3 metros de altura, e ele ficou admirado que todo o exército de Israel estava paralisado diante desse desafio do inimigo, né, deles. Então, ele ficou, tipo assim, parece que você vai lendo, passando uns olhos na leitura, você vê que ele ficou indignado. Ele falou, como um incircunciso desse pode desafiar o exército de Deus vivo? Então, querido, às vezes a gente como pastor fica indignado e vê algumas batalhas que vocês estão passando, porque a gente sabe que é o inimigo das nossas almas que está se levantando contra vocês, né? E às vezes vocês recolhem, como o exército de Israel estava, às vezes temerosos, às vezes inseguro, às vezes por falta de fé, esquecendo que vocês têm um rei, né, que é o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos. Nós temos Jesus, né, nós temos o nome de Jesus que nos dá vitória sobre as batalhas. No livro de Apocalipse 1:6 diz que nós somos reis e sacerdotes. Filhos, nós fomos, depois que nós entregamos a vida para Cristo, nós fomos feitos reis, ou seja, príncipes e sacerdotes do Senhor. Então não há razão para a gente temer as lutas. Algumas lutas, querido, nós buscamos essas lutas com nossas próprias mãos, por desobediência, por rebeldia contra a palavra de Deus, contra Deus. Às vezes Deus quer que a gente vá para a esquerda, a gente vai para a direita. Às vezes Deus quer que a gente pare, a gente quer andar. Às vezes Deus quer que a gente ande, a gente quer ficar parado. Então, nós, muitas vezes, buscamos as provações com as nossas próprias mãos. Então, as provações, às vezes, é através do pecado. Às vezes nós entramos, filhos, em pecados, e esses pecados nos traz
provações, que na verdade não são só provações, são aflições. E quando é a gente que pega com a própria mão, pelo pecado, né? E não é, vamos dizer assim, não é um direcionamento de Deus para a gente crescer, para a gente amadurecer, isso pode gerar a nossa morte, morte espiritual e morte física. Quantas vezes você vê para aí jovens aí que saíram, beberam a noite inteira e saíram aí de moto feito um doido, o carro teve um acidente e morreu, por exemplo. Isso porque são pessoas que estão buscando a aflição com as suas próprias mãos, estão provocando a Deus. E de repente nós vimos aqui que Davi comentou que ele enfrentaria aquele exército, aquele gigante. Eles levaram isso até Saul, que era o rei naquela época, e Saul mandou chamar Davi. Quando Saul viu Davi, se assustou, porque era um menino pequeno, né? Era ruivo, talvez ele tinha por volta de 15, 16 anos, um jovem. E aí o próprio Saul falou assim: mas como você é um menino, né? um mancebo, como você vai enfrentar um gigante daquele que é habilitado na guerra? E há um detalhe que estou tentando contar para os irmãos, é o seguinte, que Saul, ele era o homem mais alto de Israel, ou seja, Saul devia ter de 1,20 m a 1,30 m, perdão, 2,20 m a 2,30 m, então era um homem muito alto, e Saul se acovardou, porque Saul, na verdade, quando Golias estava desafiando, talvez Golias estava pensando em Saul, que era um homem mais alto, ele era o homem maior do exército lá, ele estava querendo, era o rei, para ele poder vencer o rei. E ele matando o rei, ele ia ficar com toda a glória para ele. Mas Saul se acovardou, querido. Há momentos, querido, nós precisamos entender, pessoas que são muito grandes, né, nesta vida, muito poder, muito dinheiro, ou se acham tal, às vezes muito grande, mas não tem autoridade, querido. Diante das aflições, a pessoa se acovarda, fica pequeno. Ao passo que esse menino, esse adolescente, né, esse Davi, ele era pequeno na estatura, não é isso? Era novo na idade, mas era grande, querido, em autoridade com Deus. E ele fala para Saul: não, Saul, eu já fui treinado, tipo assim, já estou habilitado, sim, não como soldado, mas quando aparecia um leão para comer as ovelhas, para devorar as ovelhas, eu ia até o leão, agarrava na juba, viu, irmão? Agarrava o leão e matava o leão. Ele ia atrás do leão e tomava a ovelha da boca do leão. Ele falou assim: e eu venci. E depois, quando aparecia um urso, eu também ia até o urso e matava o urso. Então Davi estava sendo treinado pelo próprio Deus, com o leão, depois com o urso, e por fim agora ele teve a oportunidade, querido, e agora ele ia enfrentar um gigante. Ele já passou pelas provas, ele já passou pelo tempo de provação, ele já passou pelo treinamento de Deus. Então muitas vezes as provas que vêm na nossa vida não passam de um treinamento de Deus para nós. Então Deus está te treinando, Deus está te preparando para aquilo que vem pela frente. Aí você se deixa se enganar, fica na sua mente: oh, pobre de mim, oh céu, oh, tudo dá errado para mim, só minha vida é isso, minha vida é aquilo. E na verdade, isso às vezes são treinamentos, são oportunidades que Deus está te dando para que você seja honrado. O que aconteceu? Quando Davi foi lá, debaixo da obediência, debaixo da palavra de Deus, debaixo, né, sendo obediente a pai, obediente ali a toda aquela circunstância, nesse período, nesse texto, Davi foi obediente do princípio ao fim. Ele andou de acordo com o propósito de Deus, do princípio ao fim, neste texto, neste momento. Então, por isso que ele foi vitorioso. Quando nós ficamos debaixo dos propósitos de Deus, mesmo que venham tribulações, mesmo que venham dificuldades, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas desde que a gente esteja debaixo dos planos e dos propósitos de Deus. Se você ou eu saímos do plano, dos planos e dos propósitos de Deus, aí é você e você. Por isso, nós vamos falar mais hoje aqui, sobre os planos e os propósitos de Deus. Você precisa entender, o lugar da vitória é debaixo dos planos e do propósito de Deus. Não é onde você quer, não é onde você acha, não é do jeito que você pensa, não é do meu jeito, é debaixo dos planos e dos propósitos de Deus. Porque neste lugar, Deus envia seus anjos para nos guardar, para nos proteger. Por exemplo, você vai ver no Salmo 91. Então, a batalha, querido, quando nós passamos por batalha, e nós passaremos por batalha, quando nós vamos passar por vendavais, virão vendavais, a vida é assim, mas nós precisamos estar debaixo dos planos e dos propósitos de Deus, porque neste lugar, que é o lugar de descanso, é o lugar de esconderijo em Deus, nos planos, Deus protege os planos dele, Deus protege os propósitos dele, nós vamos ser mais que vencedores.
Então, Davi, aí veja bem, um detalhe, Saul tirou a armadura dele, quando viu que Davi estava treinado e habilitado, Davi tirou a armadura dele, Saul tirou a armadura dele e tentou colocar em Davi. Você sabe da história que não serviu nele. Mas veja um detalhe, queridos. Então Deus vai permitindo algumas batalhas para você, quando vem das mãos de Deus. É uma batalha pequena, a primeira vez, como aconteceu. Davi foi enfrentar o quê? Um leão. Depois que ele já tinha enfrentado, a Bíblia não diz, mas provavelmente alguns leões, ele já estava amadurecido. Aí Deus falou, agora eu vou mandar um urso. Aí foi um urso, né, que é um animal muito maior, muito mais violento, muito mais perigoso. E ele, então, enfrentou o urso. Depois que ele já estava treinado no urso, aí Deus falou, agora ele está pronto para enfrentar, ele já tem fé o suficiente para enfrentar o gigante. E nós somos assim, querido. Deus, quando Ele permite, as pessoas falam assim, pastor, então vai acabar as minhas batalhas? Não, querido, elas vão aumentar de nível. Por isso que você vai acabar assim, você está numa peleja hoje, você vai vencer essa peleja, ela vai passar. Essa peleja vai passar, Deus vai te livrar dessa peleja, Deus vai te dar livramento dela. Mas daí a pouco, quando você estiver fortalecido, vai vir uma outra peleja, maior ainda. Por isso que você não pode temer, por isso que eu e você temos que aprender que isso vai dando. Olha só, quando Davi chegou ali de Saul, ele falou, não, eu já venci leão, eu já venci urso, vou vencer esse cara também. Assim é com você, quando vir uma peleja para você, você fala, não, peraí, já veio uma prova assim, Deus me deu vitória, já veio outra prova assim, Deus me deu vitória. Então isso nos dá uma garantia. Ao invés, querido, há uma diferença, eu acho que em Jeremias, eu não sei se é 33, que nos dá uma diferença entre lembranças e memória. Lembrança, assim, quando você fica pensando, quando vem um problema, nas suas derrotas, nos problemas que você teve, você fica lembrando, as suas lembranças de coisa ruim. Se você se concentrar nas suas lembranças, você não vai para frente, você não consegue vencer as batalhas da vida, você não consegue vencer nem com Deus, porque você não deixa, é você que impede, é você que não tem forças para batalhar, é você que não tem força para pelejar, porque você está lembrando as suas derrotas, e isso que o inimigo faz na nossa mente. O que o inimigo fazia? O que Golias fazia? Ele entrava ali, desafiava, e o povo, em vez de ficar trazendo em memória todas as vitórias que Deus já tinha dado para o povo de Israel, eles ficaram olhando pelo tamanho do problema, o tamanho do gigante. Ah, coitado de nós, o cara é alto, coitadinho de mim. Para de se sentir um coitadinho, meu irmão. Você é filho de Deus, filha de Deus. Nós somos príncipes e sacerdotes. Não, você pode ser frágil, eu sou frágil. Nós somos fracos, mas nós temos um Deus todo poderoso, querido. Você vai vencer não no seu nome, e muito menos no nome do pastor Drauzio, né? Você vai vencer no nome do Senhor Jesus, porque na verdade, Jesus já derrotou o inimigo lá na cruz. Vocês estão entendendo, querido? Então, a confiança não é em você, a confiança é em que Deus faz em você e através de você. Deus jamais vai nos abandonar. Deus, não, se Ele permite, se venha das mãos dEle, Ele está permitindo, porque Ele quer que você seja uma pessoa mais forte, mais preparado, mais habilitado. Inclusive habilitado para ajudar outras pessoas, porque Davi ali, quando ele venceu o gigante, ele trouxe toda a honra. Você viu a honra para ele? Ninguém nem conhecia Davi, sabia que ele era um tocador de harpa e um pastor de ovelhas, alguém naquela época, vamos dizer assim, sem valor. Mas Deus preparou a batalha não para Davi ficar humilhado, mas para honrar a Davi. Davi foi honrado diante de toda a nação. Então, quando Deus permite a batalha espiritual para você, porque Deus quer te honrar, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e na minha vida. Vocês estão entendendo? Se Deus permitir, não é para te castigar. Deus está me castigando, porque Deus está me castigando. Não, irmão, Deus não é um Deus castigador, não. Vai ter o dia do castigo, vai ter o dia da punição, e lá não tem mais choro, não tem mais nada, lá já era. É lá no inferno, quando aqueles que não se permanecerem, não se converterem, não entregarem a vida para Cristo, não permanecer, esse dia não vai ter choro, é o dia da condenação, o dia do juízo. Mas por enquanto, a misericórdia de Deus se faz presente. Você errou uma vez, 2 vezes, 100 vezes, não importa. Então entenda isso, que as pelejas é uma oportunidade. Mas não é oportunidade só para te honrar. Davi foi honrado, presta atenção nisso. Davi foi honrado, mas ele venceu para o exército de Israel.
Então as pelejas, os problemas que você passou no passado, Deus quer usar esses problemas que você já venceu, já passou por eles, para que você possa ajudar a outras pessoas com os mesmos problemas, talvez. Então, pessoal, eu fui abandonado desde criança, por exemplo. Fui abandonado desde criança, né? Meu pai me abandonou, minha mãe abandonou, não sei o problema teu, né? Nesse sentido, mas não importa. Então, o que Deus vai fazer? Você precisa vencer, parar de olhar para as lembranças e trazer em memória. Como eu disse, trazer em memória. Davi, quando conversou com Saul, ele não ficou falando das derrotas, que ele foi abandonado. Os irmãos dele, era mais velho, foi para o exército, vamos dizer assim, os irmãos dele fossem hoje, ia ser médico, e ele foi ser, sei lá, uma profissão mais de baixa. Entendeu? Ele não ficou, ele trouxe em memória as vitórias que Deus deu. Então, trazer em memória é isso, você pensar nas vitórias que Deus já lhe deu nesta vida. Traga em memória isso. Para de ficar com as lembranças de derrota. Coitadinho de eu, coitadinho de mim. Não, você não pode pensar assim. Porque se você pensa assim, você não vai ter coragem de enfrentar os gigantes da vida. E você não vai enfrentar sozinho. Imagine se uma pedra ia ter uma força capaz de derrotar um homem de quase 3 metros de altura, uma pedrada. Você só tem que se colocar na posição e o resto é com Deus. Você precisa se colocar na posição e rodar, vamos dizer assim, a palavra de Deus no problema e lançar a palavra de Deus no problema. O resto é com Deus. Mas se você ficar de braço cruzado, eu ficar de braço cruzado, nada vai mudar, porque você está com a lembrança. Você só vai andando para trás, o inimigo já te paralisou, o inimigo já impediu você de ser abençoado, de ser honrado, como nós vimos aqui. Está entendendo como o inimigo, ele engana a gente? E Davi, querido, então, a veste de Davi não serviu nele. Perdão, a veste de Saul não serviu em Davi. Por quê? Porque as vestes eram de Saul. Isso aqui tem um mistério também, querido. Tem um ensino pedagógico para nós dentro da palavra de Deus. Cada um aqui, como eu, cada um de nós tem um chamado diferente. Para cada um aqui, Deus tem um propósito diferente. Não adianta, querida, não adianta você, por exemplo, querer ter o propósito do Marcinho. Não adianta o Marcinho querer ter o meu propósito. O propósito do Marcinho é do Marcinho. O propósito meu é meu. Ele pode ser amanhã um pastor, não tem nada de errado nisso. Se Deus tiver esse propósito para ele. Eu até creio que tem, viu, Marcinho? Mas é o propósito dele, não é o mesmo propósito, sei lá, de outra pessoa aqui. Às vezes outra pessoa aqui vai ser, sei lá, um advogado, outro vai ser outra profissão, o outro vai ser só um trabalhador, o outro vai ser um cortador de cabelo, enfim, não importa. E outros vão ser pastores, outros vão ser evangelistas, cada um tem uma profissão, Deus tem um propósito para cada um. Não importa que você não fica crescendo o olho. E isso, por que ele não vestiu a roupa de Saul? Porque o propósito de Saul, naquele momento, a roupa de Saul, as vestes de Saul que Deus preparou, era de Saul. E as vestes de Davi, ele era pastor de ovelha. Veja bem o mistério que está das vestes do pastor de ovelha. Saul, porque as vestes que Deus deu para ele. Quando Samuel foi ungir Davi a rei, chegou lá, você sabe da história, estavam os irmãos, tudo lá, bem aparentado, bonitão, fortão, guerreiro. Davi, que roupa que Davi estava usando? Você estava lá no campo? Roupa de pastor. Ele foi ungido com que roupa? Roupa de pastor. Agora, as batalhas que ele enfrentou com o leão e com o urso, que roupa que ele estava usando? De pastor. Quem está entendendo o mistério? Aí quando ele chegou para enfrentar o gigante, que próprio Deus vai lhe dar. Quer um exemplo aqui? Quando Davi estava lá no campo, né, ele saiu para combater o gigante. Então, ele já tinha o cajado, que era dele de pastor, a funda, né, tipo uma tiradeira, né, era dele de pastor, mas e as pedras? As pedras, ele pegou lá no campo, no local da batalha. O que nós aprendemos aqui? Que, veja bem, então, tudo que você precisa, Deus já tem lhe dado, as vestes, né, tudo que você precisa para enfrentar as batalhas do dia a dia, cada um tem a sua veste, Deus já lhe deu. E aquelas que faltarem, alguns que vão ser necessárias, Deus vai lhe dar lá no local da batalha. Lá no local necessário. Já estão lá te esperando. Às vezes você fala, mas não pode, mas pode sim, irmão. Eu quero contar aos irmãos rapidamente.
Quando nós fomos morar no Ceará, uma cidade no interior do Ceará, e eu já contei isso aqui uma vez, e nós chegamos lá, e nós começamos a procurar casa. Eu comecei a procurar casa para morar, porque nós íamos mudar para o Ceará. Eu estava lá trabalhando, a Cláudia estava no interior de São Paulo, e eu tinha que levar minha família. E eu comecei a procurar casa lá, e não achava casa para morar. Não tinha casa de aluguel, não tinha. Então, aí o pessoal do laticínio era muita gente, e eu falava com eles, e não, Drauzio, não tem essa casa que você está querendo, não tem, porque as casas lá é parede com parede, sabe assim, e é teto sem forro, e as casas assim, uma colada na outra, nessa cidade era assim. E eu não queria assim. Já pensou, você está conversando, lá os vizinhos estão conversando, você ouve conversa dos vizinhos, os vizinhos ouvem conversa sua, você vai namorar, todo mundo está ouvindo, se lá está namorando, você está ouvindo, um negócio que não tem sentido isso. Eu falei, não quero uma casa dessa para nós, para minha família. Não vou tirar minha família lá no interior de Minas para vir aqui para o Ceará, para estar numa casa dessa. Eu quero liberdade. Se Deus está me tirando, se Deus está me enviando para uma obra, Ele já tem os instrumentos. Não é que morar numa casa simples está errado, nós já moramos em casa simples. Eu só estou tentando te mostrar que não importa. O Deus já tem os instrumentos para você. E eu procurava, e os colegas lá do laticínio, todo mundo procurando, e olha, sei lá quantos funcionários que era, devia ser mais de 300, 400 funcionários, e ninguém achava. Aí um dia eu saí lá pela cidade procurando, assim, né, sempre que eu saía do serviço, ou então no final de semana eu saía procurando. Acho que foi no final de semana eu saí procurando, e aí eu bati numa casa, e era uma irmã, e eu já tinha ido na igreja uma vez, a irmã me lembrou que eu tinha ido na igreja lá. Ela falou assim, olha assim, ó, tem uma casa aqui que está fechada há 2 anos. Olha, irmão, a casa estava fechada há 2 anos. Eu falei, que casa que é? Quando eu cheguei assim, era um sobrado, uma casa linda. Eu falei, ô glória, né? Foi assim, tem 2 anos que está fechada. Aí ela falou assim, ó, tem a irmã do dono dessa casa mora aqui, nessa rua ali na frente. Vamos lá conversar com ela? E eu fui lá conversar. Ela falou assim, mas e eles não estão alugando, eles nunca alugaram, nunca quiseram alugar. A casa estava fechada há 2 anos. Aí eu cheguei lá, a mulher veio atender junto com a irmã, a mulher veio atender e tudo, eu me apresentei, falei que trabalhava no laticínio e tal, que eu estava indo para lá agora, que eu precisava levar a minha família e tal, e falei para ela. Aí ela falou assim, ó, meu irmão morava aqui, era gerente do Banco do Brasil, mudou para a capital, mas ele não aluga essa casa. Olha o que Deus faz. Ela falou assim, mas eu gostei do seu jeito. Olha isso aí, eu sou bonitão assim, eu brinco que sou bonitão, mas os irmãos sabem que é brincadeira, né? Aí ela falou, gostei do seu jeito. Como gostar do meu jeito, irmão? Eu vou falar com meu irmão. E ela foi, tinha pego meu telefone, ligou para o irmão dela, e o irmão dela pegou e alugou a casa, irmão. Olha que glória a Deus. O que eu quero contar isso para os irmãos, que Deus já tinha fechado essa casa 2 anos, estava me esperando, eu e minha família, para a casa para nós. Então, quando Deus que envia, e foi Deus que nos enviou, nós fomos trabalhar, mas fomos fazer uma obra para ir lá, na igreja lá, então, querido, Deus já tinha preparado aquilo que me faltava. Vocês estão entendendo como é que Deus cuida? Quando nós viemos para aqui, foi a mesma coisa. A gente começou a procurar, né, e não achava a casa. Eu queria casa a princípio, né, não achava nem apartamento do jeito que a gente estava querendo. Aí, de repente, a irmã Zélia foi usada, a irmã Zélia falou assim, não, tem uma casa aí de uma pessoa que eu conheço, né, e tal, e tá um apartamento, está para alugar. E esse apartamento, o jeito do apartamento, querido, era o sonho da Cláudia morar num apartamento dessa forma, de tábua corrida. E outras coisas mais, outros detalhes, uma cozinha grande e tudo mais, era o sonho da Cláudia. Então, nós fomos, conversamos com a mulher lá, e ela fez o quê? Alugou a casa para nós. Ainda, irmão, quando Deus está no negócio, ela pediu um tanto, falei, isso aí eu não posso, não, porque era a igreja que paga, né? Como na empresa lá, quem pagava era a empresa. Ela falou, mas eu falei, mas isso aí a igreja não pode pagar, é muito caro. Ela falou, faz uma proposta, eu fiz a proposta. E ela aceitou a proposta. Está vendo, irmãos? Você está entendendo o que Deus faz? Então Deus já prepara. Então você precisa ter essa fé, você precisa olhar por aquilo que Deus já fez na sua vida, porque isso vai alimentar a sua fé verdadeiramente, ao invés de alimentar as suas derrotas, as suas lembranças, e você vai conseguir caminhar para frente e vai vencer as batalhas. Não tem como você ficar olhando para as suas derrotas, para as coisas que deu errado na sua vida e querer que a sua vida dê certo. Você vai continuar no mesmo lugar ou mais para baixo ainda, porque o inimigo quer levar você cada vez mais para baixo ainda, cada vez mais para o buraco ainda. E Davi ali foi
enfrentou, né, jogou aquela pedra, né, uma das pedras. Davi estava com tanta fé, querido, né, que na verdade ele não pegou uma pedra, ele pegou 5 pedras. Então, veja bem, a Bíblia não diz qual a razão que Davi pegou 5 pedras, mas havia 5 gigantes lá no exército de Israel, que eram os irmãos do Golias. Então, veja bem, eu acho que Davi pensou assim, né, isso é eu que estou dizendo, a Bíblia não diz isso, viu, querido? Acho que Davi pensou assim, vou matar primeiro o Golias, depois vou matar os outros. Olha a fé que ele estava. Não importa se não foi isso, se foi outra razão, não importa. Importa que ele pegou as pedras lá no campo de batalha, e as pedras, uma pedra foi suficiente, porque aí é Deus, agora é com Deus. Ele se colocou na posição, ele não buscou a honra para ele. Olha o que ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus vivo. Então, quando você vencer as suas batalhas, foi falado aqui, acho até pelo Moisés, né? Quando você vencer as suas batalhas, não dê glória para você, dê honra e glória para o Senhor, que o Senhor que está te honrando. Não diga que você que fez, eu que sou, eu, esquece esse seu eu. Dê glória para o Senhor, é isso que Deus quer. E outra coisa, irmão, quanto menor você for, maior pode ser a sua vitória. Mas desde que você esteja dentro do plano de Deus, no propósito de Deus, e você dê glória para o Senhor. Porque aí, imagina que Saul enfrentasse o Golias. Eles talvez tinha uma diferença de 50 centímetros só de um para o outro. Era 2 grandão brigando. Um mais grande, um maior que o outro. Mas era 2 gigantes. Se Saul vencesse, todo mundo ia dar honra para quem? Para Saul, porque foi ele que venceu. Ele era grande, o gigante também era grande, era 2 grandão brigando. Mas não, um pequenininho venceu um gigante. A honra foi para quem? A glória foi para quem? Para o Senhor. Então, querido, as pelejas, as batalhas da vida, como nós estamos dizendo para você, elas são preparação. Muitas vezes, querido, vocês que chegaram até a igreja, nós que fomos até a igreja, nós vamos até a igreja, nós vamos até Cristo, né? Por algum problema, para que Deus venha resolver algum problema nosso. Problema de saúde, problema familiar, sei lá, algum problema. A maioria das vezes nós vamos para a igreja porque nós cansamos de algum problema, ou então estamos sofrendo alguma dor, alguma coisa, e nós vamos até Cristo. Então nós vamos por uma necessidade. Mas você precisa entender, Davi foi até o campo de batalha por uma necessidade que o pai dele pediu, que era levar alimento para os irmãos dele. Então ele foi por uma necessidade. Só que quando ele chegou no campo de batalha e ele venceu o gigante, ele descobriu que ele não foi lá, na verdade, para levar grãos e pão para o irmão dele, nem queijo para o capitão. Ele foi lá, querido, para redimir, para libertar o povo de Israel. Então você chegou aqui na igreja, na presença do Senhor, muito provável, por alguma necessidade, mas Deus quer usar essa necessidade para redimir, para salvar, para libertar outras pessoas. Deus quer que você seja um libertador, assim como Cristo nos ensinou e nos enviou, para nós trazer conciliação entre as pessoas, reconciliação entre as pessoas. Então você está aqui, os seus problemas, na verdade, os seus problemas, eles podem se transformar em armas de vitória, de memória, para você contar para as pessoas que estão vivendo o mesmo problema, que você venceu assim, porque Deus lhe deu vitória, e que Deus vai dar vitória para essas pessoas também. A gente tem muitos testemunhos para contar. Por que a gente tem muito? Né? Tem um período, querido, nós vivemos assim um período muito intenso. Eu vivi de muitas provas, era uma atrás da outra. Quando nós chegamos lá no Ceará, era tanto testemunho. Hoje eu esqueço, né, e acabo contando até os mesmos que eu lembro, mas era tanto testemunho, tanta prova que nós passamos tanto em pouco tempo, que a gente tinha muitas memórias para contar para as pessoas. Então, vinha uma pessoa com um problema financeiro, eu já tinha passado vários problemas financeiros, eu tinha como ajudar. Vinha uma pessoa com problema de saúde, nós enfrentamos problema de saúde com nossos filhos. O Henrique, por exemplo, tinha um problema muito sério na garganta, a Cláudia já contou isso aqui, né? E todo mês ele tinha problema na garganta, todo mês era garganta inflamada, febre. Então, ele ia ter que fazer uma cirurgia
e limpar o quê? Oi? Amígdala, né? Tirar as amígdalas. Ele ia ter que fazer essa cirurgia. E sabe como é que ele foi curado? Ele foi curado num dia de Santa Ceia. A Cláudia pegou um resto de vinho no copinho, né, do suco no copinho, e passou na língua dele, amor? Ou na garganta? Passou, não sei se foi na língua ou na garganta. Nesse dia o Henrique foi curado. Então, quando alguém chega com uma enfermidade, eu tenho muitas experiências que nós já vivemos, né? Eu sou um jovem de 64 anos, então já passei por muitas experiências. Se você não sabe, ano que vem vai fazer 20 anos do meu pastoreio. Então, a gente tem muita experiência para contar. Então, nós temos memórias, não é derrotas. Memória, olha, Deus me deu vitória sim. Um irmão já passou por esse problema e Deus deu vitória para ele assim. Outro irmão passou por problema. Então nós temos muitas memórias. E essas memórias me fortalecem quando vem um problema hoje, para cima minha, da minha família, né? E tal. Nós temos fé, porque a fé vem do Senhor. E nós temos as memórias para contar. E erguer a mão. E nós contamos que o Henrique já contou. Teve um tempo desse para trás. O Henrique estava com um problema no estomacal e chegou aqui no hospital e deram uns remédios, uns trem dele lá, mais um tanto que ele tomou. Ele teve, nem sei como é que chama o trem, ele teve lá, ele perdeu o controle todinho dos movimentos. Ele me ligou, eu fui lá na casa dele pegar ele ainda estava andando, só escorando, mas estava assim, ó, assim desse jeito, irmão, o Henrique. Aí ele desceu a escada escorando em mim, mas quando chegou na porta ali do hospital, eu praticamente tinha que pegar ele nos braços, carregar ele nos braços, pegar ele nos braços. Ele já tinha perdido agora o movimento das pernas. Irmãos, mas eu tinha a esperança, eu tinha a memória. E impus a mão sobre ele, orei lá no hospital e pouco tempo depois, né, ele melhorou, glória a Deus. Você está entendendo, querido? Então a confiança que Deus fez, Ele vai fazer muito mais ainda. Então você precisa lembrar disso. E Davi enfrentou ali aquele gigante, né? E olha só, irmão, a estratégia de Davi. Você precisa entender, cuidado com as armadilhas do inimigo, né? Quando o Golias caiu, ele caiu para frente, tomou uma pedrada e caiu para frente. Davi fez o quê? Fica olhando, venci. Não, irmão, isso é bobeira. Ele correu lá, pegou a espada do próprio Golias e acabou e cortou a cabeça do Golias. Ou seja, você no meio das batalhas, cuidado, você já acha que já venceu, às vezes a batalha ainda não terminou. Você tenha certeza em Deus que a batalha terminou. Deu o golpe final. A partir daí, Davi começou a ser honrado, passou a servir o exército, né? E até chegar a rei, ele foi sendo preparado. O que nós aprendemos com isso também, querido? Então, assim, existe um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz para todo propósito aqui na terra, né, debaixo do céu, há um propósito de Deus, há um propósito e há um tempo, e há um modo. Então, querido, às vezes a pessoa vem para a igreja e tem um chamado. Deus o chama, por exemplo, para o pastoreio, tem um chamado. E ele está 1 ano na igreja, 2 anos, já quer ser pastor. Pelo amor de Deus, irmão. Ainda quer debater com a gente, pelo amor de Deus, irmão. Você tem que passar pelos processos. Quando a pessoa chega e Deus já me mostra que tem chamado, a gente já começa a observar a pessoa e começa a dar oportunidade. A gente vai dando oportunidade e vai aumentando. Você vê, ó, os irmãos que pregam aqui hoje, todos eles começaram só dando a palavra de abertura, alguns só a palavra de oferta, para depois ter oportunidade para pregar. Porque eu preciso ter zelo dos irmãos que vão ouvir, mas eu preciso ter zelo também de quem Deus, dos príncipes do Senhor. Eu não posso queimar um príncipe do Senhor, alguém que tem um chamado do Senhor. Desde julho, para você ter uma ideia, eu já fui autorizado, se eu quisesse pegar o Henrique, levar o Henrique para dirigir uma igreja numa cidade, desde julho. Presta atenção, querido, mas eu preciso ter zelo dele, da esposa dele, né? E do chamado lindo que Deus tem para a vida dele. Ele está sendo preparado, ele está sendo habilitado, ele vai ser colocado, né, no tempo que é o tempo de Deus, o tempo correto. Então nós precisamos compreender essas coisas. Eu quero chamar a atenção para os irmãos, né, que na verdade, querido, nós enfrentamos na vida 3 tipos de guerras.
3 tipos de batalhas diferentes, para você entender. Há muitas outras, mas biblicamente aparecem 3 batalhas que é uma coisa interessante para você aprender. A primeira batalha está em Efésios 6,12. Coloca aí para mim, fazendo favor. Efésios 6,12. Olha só o que diz. Então, a primeira batalha, que não é a mais importante ou menos importante, é uma das batalhas. Porquanto, nossa luta, nossa guerra, nossa batalha não é contra outras pessoas, os seres humanos. E sim contra o quê? Principado e potestade. Continua. Contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Ou seja, aqui está dizendo que a nossa batalha, querido, não é contra as pessoas, mas são contra os demônios. Vocês estão entendendo? Os demônios usam pessoas para te prejudicar, para tentar te derrotar, para te enganar, para te oprimir, para te jogar para baixo, para te humilhar, mas são os demônios. Então a primeira batalha são os demônios. Então, por isso que eu procuro ensinar, falar e deixar claro para os irmãos que existem as batalhas. E à medida que vai se tornando líderes, eu vou ensinando a expulsar demônios. E a guerrear com os demônios. Às vezes não é expulsar, às vezes é guerrear com eles. Às vezes você está lá na sua casa, como é que você vai chamar o pastor, às vezes de madrugada, para enfrentar uma batalha lá? Você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender a ungir, a repreender. Às vezes Deus te dá um sonho, você vai ter que aprender a ungir. Sendo preciso, o pastor vai, ensina, instrui, manda um dos líderes, né? Mas você também vai ter que precisa aprender. A segunda batalha está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Coloca na versão ARA. 2 Coríntios 10, 3. Coloca na versão ARA, por favor. Vocês vão entender, 2 Coríntios 10, versículo 3. Nós vamos ler até o 5. Olha só. Está na ARA. Olha, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, nós já tínhamos mostrado que a nossa guerra, milita quer dizer, vem de guerra, nós não guerreamos na carne. Continua. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, olha só, só um minuto, segura aí, por favor. Olha só, muitas vezes, por exemplo, você está enfrentando uma batalha, lá no seu trabalho. Aí o que você pensa? Né, sei lá, com o seu chefe, com o seu patrão, não sei. Aí o que você fala? Não, vou pegar esse patrão, vou botar na justiça, vou fazer isso, vou chegar perto dele, vou falar um monte de coisa. Ou às vezes o cara quer te dar uns tapas na orelha, vou chegar lá, vou quebrar a cara desse cara, vou dar um tiro nele, dar uma facada. Isso é batalha carne contra carne. E o que nós aprendemos no outro versículo? Que as batalhas não são com as pessoas, são o quê? Com os demônios. Então, continua aqui, ó. Então, as armas nossas não são carnais. Não adianta ficar brigando, processando por qualquer coisa, tentando resolver no tapa as coisas. Não é assim, querido. As armas nossas são espirituais. Olha só, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma. Olha só, fortalezas, por que é fortaleza? Segura aí, por favor, ainda. Por que é fortaleza? Porque ele vai criando uma fortaleza na nossa mente. Então, e olha essa palavra, sofismas. Põe no 5 agora, por favor. E toda altivez que se levanta contra conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência. E qual que é o segundo campo de batalha? Quais a segunda guerra que nós temos? São sofismas. Sofisma são ensino, são doutrinas enganosas. Doutrinas que levam a você, que faz uma fortaleza na sua mente. Por exemplo, né? Então tem uma igreja que fala que você tem que guardar o sábado. E essas pessoas que aprendem que tem que guardar o sábado, eles passam a vida inteira achando que tem que guardar o sábado. E nós já sabemos, vocês já sabem, vocês já aprenderam que guardar o sábado é do tempo da época de Moisés. Hoje ninguém tem que guardar o sábado. Hoje o nosso sábado é o Senhor Jesus. Então você aprende, são doutrinas erradas que te levam, você perder o emprego. Por exemplo, a pessoa que guarda o sábado, ela vira e mexe, está desempregada. Porque ela vai trabalhar no lugar, se ela não trabalha no sábado, ela não pode trabalhar. É uma fé equivocada. Quem está entendendo? Então, há muitas doutrinas, e sofismo também é filosofias. Você vai em determinados lugares aí, que ele só prega no púlpito filosofias.
coisas dessa vida. Coach, autoajuda. Você pode olhar na internet, está cheio de coach aí, evangélico. Te fala, vai, que vai dar tudo certo. Vai nada, viu, irmão? Vai dar certo se for dentro do propósito de Deus. Se for fora do propósito de Deus, vai dar tudo errado. Aí você vai na igreja, todo culto, 10 anos, 20 anos, a mesma coisa. Vai dar certo. Vai dar certo. Não vai dar certo, viu, irmão? Porque se Deus não tiver no negócio, não vai dar certo. Você vai ter que vencer na força do braço. Aí no outro culto não deu certo. Aí a pessoa vai de novo, vai dar certo. Aí a pessoa vai dar certo. E passa a vida inteira, vai dar certo. E a vida derrotada e tudo dando errado. Sofismas. Doutrina de engano. E há esse meio, ainda, não, vamos para o terceiro, Romanos 12, 1, na versão ARA também. Então, os segundos são doutrinas enganosas. Vocês podem ver que vira e mexe eu estou combatendo as doutrinas enganosas aqui, é ou não é? Vocês têm memória, sabem que eu estou sempre combatendo as doutrinas que enganam as pessoas. Porque para que você aprenda a guerrear com as armas certas. Para que você entenda quais são as verdadeiras guerras. Nós procuramos dar aqui os fundamentos. Né? Vocês são pessoas inteligentes, depois vocês constroem sobre a fundação que nós estamos colocando aqui. Mas sobre um fundamento bom, um fundamento que sobre a rocha, que é Cristo. Romanos 12, versículo 1, na versão ARA. Olha só, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, olha só, há um sacrifício vivo, né, que você apresente o seu corpo. Né? Continue, eu vou explicar melhor. E não vos conformeis com este século. Outra tradução diz, não se conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor. Então, querido, o que está dizendo aqui? A terceira batalha que você e eu enfrentamos é a chamada eu. Eu posso, eu sou, eu faço, eu que sei da minha vida. O pastor não sabe da minha vida, ninguém sabe da minha vida, eu que sei, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, eu sou mesmo, eu rebento mesmo, eu faço mesmo. Faz nada, meu irmão. Você não está com nada aí, nem eu, sem Deus, nós não somos nada. Então, o eu, querido, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que nascer de novo. Para nascer de novo, o seu eu tem que ser enterrado. Por isso que nós somos levados à morte todos os dias. O seu eu, o meu eu, precisa ser enterrado para viver o eu de Deus. Tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Ele diz assim, não, eu vou fazer a obra de Deus. Não é nada, não é a obra de Deus, não é a obra dele. Ele está usando o nome do Senhor, porque a obra de Deus é Deus quem faz, é Deus que dirige, o plano é Deus quem dá, é Deus que conduz, é Deus que guia. Não, eu vou lá pregar, não sei aonde, eu vou fazer a obra de Deus. Vai nada, está fazendo a obra dele, ele está indo por conta dele. E ainda fala esse Deus que falou comigo. Deus que me dirigiu. E ele está fazendo a obra dele, ele está só usando o nome do Senhor. Sabe o que acontece com essas pessoas? Quando vai chegar naquele dia, Jesus disse assim, a pessoa está fazendo a obra dele, que fala que é a obra de Deus. Em seu nome expulsei demônios, em seu nome curei enfermos, em seu nome eu preguei, fiz isso, fiz aquilo. Aí Jesus fala assim, afasta de mim porque eu não te conheço. Porque ele fez a obra dele. E usou o nome de Jesus, o nome do Senhor. Então, as três batalhas, as três guerras que nós temos. Então, e onde é o principal campo de batalha nessas guerras? Onde é o principal campo de batalha dessas três guerras? Onde é o vale, sabe? Lá estava o exército filisteu de um lado, de Israel do outro, e um vale no meio. Onde é o seu vale de Elá? Onde vai acontecer, onde acontecem as principais batalhas, querido?
Onde é o campo de batalha? Pastor, eu acho que é lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho o trem ferve. Não, eu acho que é lá na minha casa. Na minha casa é só guerra todo dia. Não, eu acho que é na saúde, lá não sei aonde, lá na escola. Nesses lugares tem batalhas. Mas o principal território de batalha é aqui, na sua mente. Por isso que Paulo diz, renove a sua maneira de pensar. O diabo passa o tempo todo tentando jogar você para baixo na sua mente. Dizer que você é um derrotado, uma derrotada, você não pode, você não é capaz. Você deu tudo errado na vida, nunca vai dar nada certo para a sua vida. E usa a boca até de crente para falar, não vou nem dizer a vontade que eu estou com vontade de falar. Para jogar você para baixo. Você é filho de Deus. Você pode ter perdido algumas derrotas, pode ter tido algumas derrotas, mas Deus quer te dar vitória com Ele. Para glorificar o nome dEle, não o seu nome. O diabo usa a sua mente. Você já parou para pensar o tanto de coisa ruim que você fica pensando? Esse tanto de coisa ruim que você pensa está muito ligado a coisas que aconteceu com você desde criança, é claro, já fez uma fortaleza na sua mente. Não, para mim nada vai dar certo. É uma fortaleza. Quando você fala, nada vai dar certo. Comigo não tem jeito não, tudo é errado. É uma fortaleza. É um demônio que já assentou aí na sua mente essa ideia. Não é que o demônio está na sua mente, não. Ele já assentou uma ideia na sua mente. E o diabo, querido, você precisa entender. O diabo, ele pode falar à sua mente. Ele tem a capacidade de falar com você, na sua mente. Ele pode falar. Tudo que você quer fazer de ruim, ele fala assim, vai mesmo, vai mesmo. Ele tem a capacidade, ele pode falar na sua mente. Por isso que as armas que Deus nos deu, entre elas está, a armadura, o capacete, para proteger a sua mente. E só que o diabo é esperto. Você pensa que ele vai falar assim? Ele vai falar assim, Paula, vai lá e quebra a cara daquela mulher lá. Ele não vai falar assim com a Paula. Fernanda, ele não vai falar com a Fernanda. Fernanda vai lá e resolve aquilo lá e fala toda a verdade para aquela mulher. Ele não vai falar assim. Ele vai falar com a Paula como se fosse a própria Paula, no pensamento. Aí ele fala assim, eu vou lá e vou quebrar a cara dessa mulher. Ele não vai dizer Paula. Aí a Paula acha que é o pensamento dela. Está entendendo, Fernanda? Aí você pensa assim, eu não estou com nada. Aí aquilo fica na sua mente. Eu não estou com nada. Mas não é você que está pensando, muitas vezes, ou algumas vezes. É o próprio diabo falando na sua mente, eu não estou com nada. É o eu. Ele não vai falar, senão você vai falar, peraí, quem está falando na minha mente? Um dia eu estava tomando banho, lá em Araxá, no banheiro, e de repente, me veio um pensamento assim, o diabo falou claramente, eu não sei o que, não sei o que. Estava passando por uma grande prova. Eu falei, opa, peraí, eu não pensei nisso. Como eu vou fazer isso ou fazer aquilo? Eu falei, o que é isso? Aí eu falei, mas cabra sem vergonha, né? Ele está falando que é eu, mas não sou eu. Vai, sai de ré, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Então, cuidado, alguns pensamentos são seus sim, que vêm do passado, lembranças do passado. Mas outros, são o diabo. Já vê que você está abatido, abatida, tristinho, tristão lá. Coitado de mim, que não é coitadinho. Aí ele começa a trazer pensamento de derrota na sua mente. Você tem que trazer em memória de quem você é filho. Não, eu realmente, você pode falar, eu já falei isso com ele. Não, é verdade, eu não estou com nada. Mas o Deus que eu sirvo está com tudo. E eu sou filho do rei. Não adianta você falar que eu não tenho para cima de Moá, não. Porque Deus é com Cristo que nós somos mais do que vencedores. Quando a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, ela está se referindo aos propósitos de Deus. Em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Você vai lá em Romanos 8 e repete isso. As pessoas que participam de ciclo de oração, de intercessão nas igrejas, eles sempre falam assim, todas as coisas, repete aí, irmão, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Vai ser nada, você vai se lascar. Em todas as coisas você vai ser mais que vencedor, e eu, se estiver dentro do plano e do propósito de Deus. Aí sim ele diz, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, desde que esteja dentro dos planos dele, dos propósitos dele. Com ele, em todas as coisas, nós vamos, mesmo quando parecer que nós estamos sendo derrotados, é apenas uma preparação de Deus para nós, para enfrentar o próximo gigante.
A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quando você está em Cristo Jesus. Mas você tem que estar em Cristo Jesus. Não está escrito lá, nenhuma condenação há para quem vem na igreja. Não está escrito isso não. Não é para quem vem na igreja só não. A igreja local, sim, de receber a palavra, de ter comunhão com o Senhor, sim. Você precisa vir, eu preciso vir. Mas você precisa estar em Cristo. Nele. Confiando nele. Debaixo dos planos dele. Do propósito dele. Aí, querido, ó, tranquilex. Você pode chorar um pouco, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, desde que esteja dentro de quê? Do propósito, dos planos do Senhor. Aí a alegria vai vir no amanhecer, porque a prova não tem como ela durar para sempre, pode durar a noite inteira, vamos dizer assim, mas no amanhecer, ou seja, ela tem um tempo, e esse tempo acaba. Se você estiver em Cristo, esse tempo vai acabar. Vai chegar o dia do amanhecer, ou seja, que a prova passou. Esta prova passou, você venceu. Aí Deus vai deixar você curtir, descansar um pouco. Ele falou: venceu um leão, agora vou mandar para ele um ursinho. Você tira um descanso, você já amadureceu. Então quando vem a prova hoje, irmão, você vai tranquilex. Espera aí. Você chora, se for o caso, não é que às vezes são tempestades, você perde um familiar, acontece um acidente, sei lá, uma coisa ruim, você chora, claro, não estou dizendo que você é o fortão, não. Mas você já está habilitado, irmão. Você já está pronto. Nós estávamos lá em Araxá, né, numa prova muito brava financeira, né, de todo jeito, assim, irmão, uma prova muito brava. Nós estávamos dormindo lá no quarto, eu e a Cláudia, né, dormindo, aí eu escutei um barulho de asa, sabe, um barulho de asa gigante. Sabe assim, um bater de asa, você já viu bater de asa? Lá na cozinha, até caiu um trem lá, uma panela lá. Aí, eu acordei assim, a asa fazia assim, aquele barulho de asa. Aí eu falei assim: Senhor, eu acordei assim, falei: Senhor, o Senhor mandou um anjo lá na cozinha? Tem um anjo lá na cozinha? Deus falou assim: eu não. Eu falei: quem está lá é o chifrudo. Aí eu vi quem estava lá era o chifrudo. O que eu fiz? Orei, repreendi, virei para o canto e fui dormir. Nem dei ligância. Pode ter certeza que ele ficou um curisco de raiva, né? Ele ficou encapetado, né? De raiva. Porque nem dei ligância. Porque já inventei outras batalhas. Já estava chorando, já estava gemendo de tanta prova. Falei: não, o que é esse diabo aqui não? Você está entendendo, querido? É isso que Deus espera de você. Se prepare para as batalhas. Não, pastor, mas isso é para o pastor? Não, querido. Deus não vai permitir uma prova para você maior do que você suporte. Agora, você pode puxar com as suas mãos uma prova maior do que você suporta. Mas é você que está. Eu não quero. A gente fala assim: ô irmão, não casa com uma pessoa que não é cristã. Não, mas ele depois que casar, ele veio para a igreja, já veio para a igreja algumas vezes. Viu, jovem? Vai escutando aí. Não, já veio. Vai nessa para você ver, você vai se lascar. E depois, Deus. Deus falou assim: eu falei para você não casar, usei meu servo para falar para você não casar. Espera a pessoa se converter. E observa. Está entendendo, irmãos? Aí depois, olha, irmão, e depois você vai entrar numa guerra, você vai entrar numa luta, você não tem ideia, irmão. Mulher, principalmente, não, ele vai mudar. E muda, né? Pode acontecer de mudar. Mas o mais certo que costuma é piorar 1000 vezes. Então tome cuidado, meu irmão, minha irmã. Às vezes o pastor fala assim: ô irmão, não vai por aqui não, querido. Aqui, ó, espera um pouquinho, não é tempo de você ir por aqui. Espera um pouquinho, mas só que você vai ter que ir por aqui, porque de acordo com a palavra. Ou então o que Deus direcionou. A pessoa: não, o pastor não manda na minha vida, não. E vai. Chega lá à frente, encontra um buraco lá, e cai no buraco, se arrebenta. Porque é contrário à palavra. Eu vou ler só um versículo aqui sobre propósito para você entender. Só quero ler um versículo aqui. Efésios 1:11. Não. 1:11 primeiro. Efésios 1:11.
na versão NVI, por favor. NVI. Olha só. Nele fomos também feitos herdeiros, falando em Cristo, tendo sido predestinados conforme o plano, olha só, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu. Deus faz todas as coisas segundo o seu, da sua vontade, ou seja, segundo o seu propósito ou segundo a sua própria vontade. Provérbios 19, 21. Olha bem, NVI também, NVI. Provérbios 19, 21. Presta atenção, querido. Tudo que estou falando tem base bíblica. Muitos são os planos no coração do homem, o seu coração, do homem e da mulher. Muitos são os seus planos, muitos são os seus sonhos, muitos são os planos que você faz. Ano que vem eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Vai nada se não estiver de acordo com o plano de Deus. Mas o que prevalece é o quê? O propósito do Senhor. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo o que vai prevalecer? Irmãos, eu fiz muitos planos na minha vida, eu vivi parte desses planos. Mas o que prevaleceu, o que está prevalecendo é o propósito de Deus na minha vida. Eu fui empregado, eu sonhei ser gestor, né? Aí, rapidinho eu fui gestor, e era gestor, cheguei a dirigir mais de 32 empresas, 32 fábricas. Eu já estava me achando. Aí depois eu falei, não, agora eu quero ser empresário. Aí abriu empresa para mim e tal, a empresa começou pequenininha, eu já estava em Cristo, e Cristo foi me abençoando, me ensinando como é que era abençoado, como é que é abençoado através das empresas, e foi me abençoando, e de 3 funcionários, aí há uns anos já estava 30 funcionários. Eu falei, eu sou o cara, né? Vou ficar rico, eu sou o cara, com Jesus eu sou o cara, agora eu aprendi, com Jesus eu sou o cara. Aí Jesus falou, mas peraí, eu não te chamei para isso. Aí eu já era pastor, meu sonho era ser advogado. Eu falei, não, agora eu vou ser advogado, acabou. Fiz o curso de Direito, formei muito bem, com 8,5, mais de 50, com 50 aninhos, chique no último, fiz a prova da OAB, passei, falei, eu sou o cara, agora eu vou advogar, glória a Deus. Jesus falou assim, vai nada, eu não te chamei para isso, a sua vocação é outra. Então, querido, enquanto eu estava estudando, Deus me presenteou. Irmãos, tudo deu certo. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Deus pagou a minha faculdade. No mesmo período, pagou a faculdade dos meus filhos. Tudo particular. Eu não tinha dinheiro. Tinha dia que eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Aí o que Deus fez? Tinha uma mulher que morava umas ruas abaixo da minha. E ela gostava muito de ajudar. Ela pegava, saía dando carona para mim e para outros colegas de sala lá. Aí nós íamos no carro cheio. Ela passava na porta da minha casa. Eu não tinha dinheiro de chique, chegava de motorista e tudo. E ela era a esposa do capitão da polícia. Oh, glória! Olha o que Deus faz. Você está entendendo, querido? Só que, aí depois Deus falou, não, era seu sonho? Então você realizou seu sonho. Agora você vai realizar o meu sonho, que é ser pastor, o sonho de Deus para mim, a vocação de Deus para mim, o plano de Deus para mim é pastorear. Eu tenho meu diploma ainda, né? Tenho minha OAB, pago todo ano certinho, mas quando eu preciso de advogado, eu vou atrás da Carla, vou atrás de outro, entendeu? Porque se eu meter a mão nessa cumbuca, e eu gosto, viu, irmão? Mas se eu meter a mão nessa cumbuca, ai de mim. Vocês estão entendendo, queridos? Então, de hoje em diante, procura compreender os propósitos de Deus, os planos de Deus para a sua vida. E antes de ser primeiro para você, o propósito de Deus é primeiro para os outros, através de você. Entenda isso. A Carla é advogada, mas o propósito primeiro não é ela ganhar dinheiro. Não é ela advogar. O primeiro propósito para a vida dela é ajudar outras pessoas. Você está entendendo? E ela abençoar a obra de Deus. Aí lá para terceiro, quarto ou quinto lugar, que é para Deus abençoar, claro. Ela e a família dela vai desfrutar, não tenha dúvida disso. Porque a Bíblia fala assim, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Porque você pede para quê? Para gastar para você mesmo, nos seus deleites. Aí você pede e não recebe. Mas quando você pede para abençoar, ser um abençoador, você abençoa e você também é tremendamente abençoado por Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? De hoje em diante, vigie a sua mente.
lembra das 3 batalhas: demônio, falsa doutrina e o eu. Cuidado com o eu. Eu. Cuidado com o eu. O eu te leva à vaidade, que te leva ao orgulho. E Deus faz o quê? Com o orgulhoso? Abate. E com aquele que se humilha, Deus faz o quê? Levanta, honra. Às vezes você tem o direito, sim. Você abre mão do seu direito. Fala, não, Senhor, resolve essa peleja para mim. Aí, irmão, acabou quem entrou no seu caminho para pelejar com você. Se você está indo na frente, Deus fala, então vai, eu sei que resolve isso para lá. Aí depois que você está lascando com a sua vida, você fala assim, não, Deus me ajuda. Deus fala, você não tomou os braços. Então tira a mão que eu vou agir. Vamos orar. Você vai perguntar a Deus também nessa oração, ao Senhor, quais os propósitos pessoais, não é individuais, é pessoais para você, porque os propósitos gerais, nós falamos alguns deles aqui, vamos falar em outros momentos. Então que você pergunte ao Senhor, se você está dentro do propósito dele, se você está fora do propósito dele. Se estiver fora, volta para dentro do propósito. Não sai do plano, não, meu filho, que você vai se lascar. E não fica lendo versículo e repetindo coisa que Deus não pode ir contra a palavra dele. Se ele diz que prevalece o propósito dele, você pode morrer de orar, andar de joelho daqui até Aparecida do Norte, não vai adiantar nada. O diabo que vai te dar alguma coisa. Mas Deus não, porque tem que estar dentro do propósito dele. Ele vai fazer você voltar lá no início da sua jornada para você pegar o caminho certo. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos, que o seu nome seja glorificado em tudo que nós falamos aqui, tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer na vida desses irmãos. Peço a Ti graça e misericórdia, meu Pai, pela vida deles, que o Senhor possa revelar, meu Pai, esta noite e nas próximas noites, o seu propósito pessoal para cada um deles. Que eles entendam que cada um deles foram chamados para redimir, para ser luz para algumas pessoas, uns para muitas pessoas, outros para poucas pessoas, uns até para uma só pessoa, para seu cônjuge ou para seu filho, mas que eles foram chamados para redimir, para ser um conciliador, né? Trazer uma conciliação, reconciliar o homem com Deus, o homem contigo e o homem entre os homens, em nome de Jesus. Todo mal que estiver operando, Pai, toda doutrina enganosa venha cair por terra em nome de Jesus. Todo levante Satanás contra a tua igreja, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo eu, meu Pai, seja batido agora, que haja a morte física, a morte da carne, e que venha se levantar homens e mulheres espirituais, cada dia mais espirituais neste lugar, que só venham usar eles na tua obra, conforme a tua vontade, conforme o teu propósito, para cada um, em nome de Jesus. A igreja diga amém.